Crespo, depois da vitória contra o Vasco, foi perguntado: e aí, você vai jogar contra o Flamengo na Vila Belmiro? Qual é a dificuldade, abre aspas, para o técnico argentino? Temos que nos adaptar a todas as coisas que acontecem. Vamos saber como a gente vai enfrentar esse jogo um pouco mais para frente. Agora quero comemorar, disse o Crespo, muito feliz com a vitória por 2-0 contra o Vasco. O São Paulo não vencia o Cruz Maltino em São Januário há 12 anos. Rapaziada, estamos aí com mais um vídeo aqui no canal. Fechou o noticiário SPFC, informações de São Paulo, com o Jorge Nicola trazendo todas as notícias aí das últimas notícias do São Paulo. Beleza? Estamos sempre atualizando aqui com notícia nova e trazendo as últimas de São Paulo. Para você ficar ciente aí, muita gente às vezes não assiste o vídeo, assiste no outro dia. Então a gente está sempre trazendo as últimas notícias com atualizações novas, fechou? Fortalece com like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Voltaremos a seguir para mais notícias. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E hoje tem jogo tricolor paulista em campo contra o Flamengo. Valeu, pessoal, forte abraço, fui!